Turma do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação, agora comigo, professora Betânia Neves. É sempre um prazer estar com vocês. Confesso que estou morrendo de saudade de nossas segundas e terças-feiras, que eram os nossos encontros, né? Mas eu sei que brevemente estaremos juntos novamente. Também vou marcar uma aula através do Meet para que a gente possa matar a saudade, mesmo que seja virtualmente. Tá? Convido você a pegar o seu livro de atividades. Vamos trabalhar a proposta 2. E o que nós vamos falar? Vamos falar sobre bullying, né? Vamos falar sobre bullying. Aqui eu vou apresentar para vocês, né? Bullying, o que é e o que não é. Lembram desse garotinho? Lembram da história dele? Foi em fevereiro desse ano, né? Do ano de 2020. Esse garotinho de apenas 9 anos, o nome dele é Coden Bales. O nome desse australiano de 9 anos que sofre de nanismo. E a história dele veio à tona, né? Viralizou aí nas redes sociais, porque aos 9 anos ele já tentou suicídio várias vezes. E nesse dia, a mãe dele fotografou, né, ele saindo da escola, chorando aos prantos, pedindo uma corda, porque queria ceifar sua própria vida, né, por conta do bullying que ele sofria. Então, gente, situações como essas são muito comuns no nosso dia a dia, né? Infelizmente, a questão do bullying é presente, né, no nosso cotidiano. Todos nós, em algum momento, ou já sofremos bullying, ou já presenciamos algo desse tipo, né, em nosso meio, no meio da nossa convivência, principalmente no ambiente escolar, tá certo? Então, nesta aula de hoje, gostaria de propor a vocês uma reflexão, né? Qual é o meu posicionamento, o que eu posso fazer mediante uma situação como essa? Então, precisamos refletir, né? O poder está em nossas mãos. O que a gente pode fazer para evitar que casos de bullying se perpetuem, né? Vamos observar aqui. Diz assim, o que é o bullying, né? É uma ação exercida de maneira continuada por parte de um indivíduo ou de um grupo de jovens que intimide alguém, tornando-a uma vítima. Tá certo? Não há nada que justifique o bullying. E este é bem diferente de uma brincadeira, zoação. Então, muitas vezes, eu faço esse questionamento no início, o que é bullying, o que deixa de ser? Bem, muitas vezes em um determinado ambiente, um grupinho se reúne e por motivo, né, motivo aparente, começa a xingar uma outra pessoa, um outro indivíduo. E aí diz assim, se chegarem, né, mas você está praticando bullying? Não, eu estou só brincando, é só uma zoação. Mas, gente, é muito diferente uma brincadeira, né, uma zoação, do que uma prática de um bullying. Brincadeira é quando está todo mundo ali envolvido, quando não há constrangimento. Mas a partir do momento que o limite estabelecido, ele é ultrapassado e que aquela pessoa que está ali naquele meio está ficando constrangida mediante aquela determinada brincadeira, então já não tem graça nenhuma, né, gente? Bullying não tem graça nenhuma. Ali, naquele momento, deixa de ser brincadeira e passa a ser um crime, porque bullying é crime, tá? E como é que a gente identifica essa questão do limite, tá? Eu coloco aqui, é preciso que haja limite. E qual seria esse limite? O respeito às diferenças e idiosincrasias, que na verdade são características peculiares de cada um. Então, vocês sabem que cada um de nós temos características diferentes uns dos outros, né? Então, é preciso que haja respeito acima de tudo, tá? Então, é preciso que a gente conheça a palavra empatia, mas que, acima de tudo, pratique-a o tempo inteiro. E o que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar do outro. Quer dizer, quando é que eu devo pensar a respeito do bullying? Poxa, eu não posso fazer com o outro aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo. Como eu vou me sentir se eu estivesse no lugar do outro que está sofrendo aquela vergonha ali? Então é isso que eu devo pensar o tempo inteiro. E acima de tudo, agir com respeito.
Tá certo, pessoal? Então vamos refletir, porque é muito comum no ambiente escolar, infelizmente, né, esse tipo de crime acontecer, bullying acontecer. Aqui eu tenho mais uma vez, né, a imagem do garotinho australiano. Ele tá, vários times se solidarizaram, né, com a história dele e o convidaram a entrar, né, junto com os times. Então ele teve essa homenagem aqui para tentar até conscientizar a sociedade, né? E a gente sabe que a gente não consegue conscientizar, mas a gente consegue ao menos sensibilizar, né? Então aqui eles estavam tentando sensibilizar a sociedade a respeito desse problema, tá bom? Vamos continuar. Então, aí na página 8 do livro de vocês, tem um texto falando, né, sobre que em outubro de 2014, observem bem, teve um artigo, né, relatando o episódio de bullying que chocou a opinião pública. E aí tem um trechozinho desse texto, que diz assim: a violência entre estudantes continua a assustar os pais, funcionários das escolas e especialmente os principais alvos das agressões, que são as crianças e adolescentes. Um caso de bullying foi registrado na cidade de Gilbés, a 797 quilômetros de Teresina, sul do Piauí. Um garoto de 10 anos foi agredido ao sair da escola. A mãe da criança, a dona de casa Valderez Dourado Soares, conta que a agressão sofrida pelo filho foi tamanha que o garoto passou a apresentar desmaios e a sofrer também convulsões, que ela acredita serem decorrentes de traumas na cabeça. O menino, que chegou a ser internado em um hospital na cidade vizinha de Bom Jesus, foi liberado neste sábado, mas agora, além das marcas físicas em seu corpo, carrega também o trauma psicológico no momento que passou. Então, gente, eu acho que além dos traumas físicos que ficam, né, durante o bullying, porque vocês sabem que se produz o bullying tanto psicologicamente quanto fisicamente, empurrar, bater, né, e psicologicamente xingar, amedrontar, né, colocar apelidos maldosos. Então tudo isso gera trauma para a pessoa que sofre aquele tipo de problema, né, que sofre o bullying. Então, nesse caso, o garoto, além dele sofrer dos garotos, né, dos outros estudantes, né, dos colegas de aula, além deles baterem bastante no garoto, ainda por cima ficaram xingando ele o tempo inteiro, como vocês vão ver daqui a pouquinho o restante da matéria. Então, isso causou não só traumas físicos, mas também como traumas psicológicos, tá certo? Aí, a gente tem duas questõezinhas para a gente refletir a respeito disso. Diz assim: quem pode ter agredido o menino? Então, na reportagem, a gente percebe, né, que o garoto, ele saiu da escola. Olha, o menino, né, saiu da escola. Então, pessoal, se ele sai da escola, provavelmente quem agrediu foram os próprios colegas de aula, né? Foram os outros estudantes. Então, uma resposta aí para essa questão seria os próprios colegas de aula. Pergunta a letra B, né? Em sua opinião, o que pode levar alguém, uma pessoa ou um grupo, né, a praticar o bullying? Certamente a falta de empatia, a falta de respeito pelo outro, né? Então, muitas vezes tem aquele grupinho, né, que se reúne e eles querem ganhar o respeito do restante, eles querem chamar a atenção de alguma forma, mas eles procuram a pior maneira de fazer isso, né? Então eles se reúnem e começam a pegar um outro grupo que não quer contato e acaba sendo motivo de chacota. Já aconteceu isso com vocês? Quando nós estivermos em uma aula presencial, eu quero ouvir vocês a respeito desse assunto, porque nós vamos voltar, tá? Porque é muito pertinente a gente falar sobre isso nas nossas aulas, para alertar, né? Justamente alertar. Então, eu acredito que sempre tem aquele grupinho, né, nas escolas que quer chamar atenção, mas busca chamar atenção de maneira errada, fazendo aquilo que é errado. Nesse caso, praticando bullying, tá bom? Vamos lá, continuando, né, na página 9 aí do livro de vocês, ou 10, se não me falha a memória,
Continua o trecho desse artigo. Diz assim: segundo a mãe, o garoto já havia sido alvo de agressões anteriores, causada principalmente pela implicância dos outros estudantes com os óculos do filho. O menino, além de apanhar frequentemente, também era submetido à violência de outras naturezas, como apelidos e humilhações constantes. Observem bem isso. Já havia mais de um ano que ele apanhava no colégio, além de baterem nele. Ainda o chamavam por apelidos como Quatro Olhos e Jeca, e isso o deixava triste, relata a mãe. A diretora do colégio, vendo tudo isso, convocou os pais para uma reunião, mas apenas uma mãe compareceu. Então, o que aconteceu? Foi feito um boletim de ocorrência e a polícia mandou intimar todos os pais, para que assim a história possa ser resolvida, E a mãe fala aqui: eu espero que agora eles demonstrem um pouco mais de atenção. Desabafa a dona de casa, mãe do garoto que sofreu essa agressão. Tá certo, gente? Então vamos lá, tem outras perguntas aqui. Diz assim: segundo a notícia, qual foi a razão da agressão? Então, gente, o motivo banal, Por quê? Porque implicavam com os óculos do garoto. Chamavam de Quatro Olhos, de Jeca e por aí vai, Então, não existe um motivo para se praticar bullying. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês, Não há um motivo aparente para isso. Simplesmente as pessoas, os outros maldosos, eles buscam alguma coisa que eles não respeitam no outro, E começam a implicar. Nesse caso do garotinho, apenas pelo fato dele usar óculos. Olha só. Além da agressão física, que outras agressões o menino sofria? Então o texto ele é bem claro em dizer que ele também sofria agressões psicológicas, Por conta dos apelidos que constantemente ele recebia. A mãe do menino agredido relata que ele sofria agressões na escola há mais de um ano. Em sua opinião, que providências a escola deveria ter tomado? Então, gente, é muito importante isso que eu vou falar para vocês. Sempre que há a questão de bullying, tem uma pessoa que faz, uma pessoa que recebe e um espectador, Uma outra pessoa que está assistindo a tudo. E nós não podemos nos calar diante de uma situação como essa. É preciso falar, mas é preciso agir. Tá certo, pessoal? Então, nesse caso, a escola foi omissa, porque há mais de um ano acontecendo aquilo, Não só a escola, mas todos os membros que fazem parte dela, os professores, os colegas, porque certamente já haviam visto aquilo em um outro momento e a escola não fez nada, Então, certamente foi omissa. O que ela poderia ter feito? Tomado providência, Mandado chamar os pais desses alunos que estavam fazendo esse tipo de agressão, feito uma reunião, Ou então chamado os próprios alunos, junto com o corpo pedagógico da escola. Então, é preciso repensar sobre isso, A escola, nesse caso, foi bastante omissa. A quinta questão: de acordo com a mãe do menino agredido, os pais ou responsáveis pelos colegas agressores não compareceram à escola, Qual é a sua opinião sobre isso? Então, a mãe pede para a gente refletir um pouquinho. Muitas vezes acontece um problema e os pais, não querem ir na escola. Não tem tempo para ir à escola verificar como é que anda aí o comportamento de seu filho, Que muitas das vezes o comportamento do filho é um em casa e na escola é outro. Então, é preciso também que a gente reflita um pouquinho, E a última questão pede exemplos de outros preconceitos. Então, nesse caso, aí dos textos que eu apresentei para vocês, as situações, A primeira situação do garotinho australiano era aquele problema físico dele, a questão do nanismo. E o segundo também, o aspecto, a aparência física, por conta do óculos. Então, que outros tipos de preconceito essas pessoas costumam usar para praticar bullying? Preconceito racial, crenças, às vezes a maneira de o outro se vestir. Então, tudo é motivo para essas pessoas, que não têm boa índole, praticarem a questão do bullying. Tá certo, pessoal? Espero que tenham entendido. Argumentar é preciso. Então, se vocês forem observar,
Esse tema, né, bullying, dá uma excelente dissertação e vocês já estudaram com a professora Lélia o que é uma dissertação. Mas para que a gente disserte, ou seja, para que a gente possa opinar sobre algo, gente, é preciso que a gente se baseie em argumentos. E por falar em argumentos, eu trouxe aqui para vocês 3 tipos de argumentos que a gente precisa falar um pouquinho agora, tá certo? Olha só. Argumento por raciocínio lógico. O que é um argumento por raciocínio lógico? É o argumento em que se trabalha causas, motivos, porquês e consequências. Então, quando eu trabalho causas e consequências, né? E eu vejo assim, tudo o porquê de uma situação, eu estou trabalhando a questão do meu argumento de raciocínio lógico. É o que mais a gente utiliza nos nossos textos, tá certo? Outro tipo de argumento muito comum que a gente utilizar é o argumento de autoridade. Esse é de extrema importância que a gente utilize na hora de escrever um texto. O que é esse argumento de autoridade? Gente, é o argumento que faz que a gente pode fazer uma citação, né, de uma fonte confiável, de um especialista que é bastante prestigiado, ou seja, de alguém que realmente entenda daquele assunto. Então, nesse caso aqui de bullying, o que a gente poderia citar? A gente poderia citar a fala de um psicólogo, né, de um próprio pedagogo, de um assistente social, né? Nesse caso que aconteceu o bullying, porque são pessoas que trabalham nessa área, tá certo? Lembrando, gente, não é preciso ficar decorando aí citação, não, tá certo? Citação tem muito a ver com a nossa bagagem cultural. E o que é essa bagagem cultural? São as leituras que a gente faz no nosso dia a dia. Por isso que é muito importante ler, viu? Para que você tenha bastante conhecimento a respeito de diversos temas, tá bom? Vamos continuar. Argumento baseado em provas concretas. É um argumento sustentado em dados estatísticos. Também a gente utiliza no nosso dia a dia. Gente, institutos confiáveis de pesquisas, fatos históricos, a nossa Constituição, né, brasileira, então dados do IBGE, tudo isso são exemplos de argumentos baseados em provas concretas, tá bom? Vamos a um exemplo rapidinho aqui para a gente poder finalizar a nossa aula. Olha só, aí no livro de vocês tem alguns tipos de trechos de argumentos pedindo para que vocês identifiquem, né? Diz assim, ó, a escola que afirma não ter bullying ou não sabe o que é ou está negando sua existência, diz o pediatra Lauro Monteiro Filho, fundador da Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência. Então ele diz aqui que a escola que afirma não ter bullying é porque não sabe o que é. Aí pergunta, que tipo, gente, de argumento é esse? Simples, né? Argumento de autoridade. Por que eu sei, gente, que é o argumento de autoridade? Porque eu cito aqui, ó, a fala de um pediatra, de uma pessoa que realmente entende do assunto, que é o Lauro Monteiro Filho, tá? Dizendo, inclusive, o que ele é, né? Fundador da Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência. Tá certo? Vamos ao segundo, rapidinho? É comum pensar que há apenas 2 envolvidos no conflito, o autor e o alvo, mas especialistas dizem que há um terceiro responsável, né? Que é justamente aquela pessoa que está ali como espectador, né? Que está testemunhando o fato. Aí o texto segue, ele é um pouquinho longo, pergunta qual é o tipo de argumento. Argumento de raciocínio lógico, né? Em que se trabalha causas e consequências. Então, depois, vocês observem direitinho que vocês vão chegar a esta conclusão, tá? Vamos mais adiante, vamos correr, que o tempo, né, não para. As ações dos meninos são mais expansivas e agressivas, portanto, mais fáceis de identificar. Observem só, gente, eles falam aqui, dando exemplo só de meninos. Que tipo de argumento é esse, hein? Argumento baseado em prova concreta, olha só, uma comprovação falando dos meninos. Mas há de se pensar o seguinte, e as meninas? Como é que as meninas agem diante do bullying? Vamos discutir isso também mais à frente, tá? Em uma outra aula.
Depois eu tenho uma pesquisa da Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência, revela que 41,6%. Eu vi dados, gente, eu vi algum dado estatístico, eu já sei, né, que aquele meu argumento é baseado em prova concreta, né? Nesse caso aqui, dados estatísticos, tá bom? E o último, sozinha a escola não consegue resolver o problema, mas é normalmente nesse ambiente que se demonstram os primeiros sinais de um praticante de bullying. Que tipo de argumento é esse? Também baseado em prova concreta, né? Que é um exemplo aqui do próprio cotidiano. Tá certo, pessoal? Eu convido a vocês, lá na nossa última página do livro, né, tem uma tirinha falando aqui: os vírus são seres que, quando nos atingem, só causam coisas ruins. Eles provocam dores, cansaço mental, físico, e o pior é saber que existem pessoas que agem como eles. Então, uma bela de uma reflexão que eu convido você a fazer e também a continuar, né? Aqui eu tenho um quadrinho em branco, tá aí no livro de vocês, para que vocês possam criar também um quadrinho baseado nesses argumentos que vocês estudaram, tá? Então eu gostaria que vocês fizessem essa atividade em casa e também fizessem uma atividade que a professora Lélia deixou para vocês, que é um texto, né, um texto dissertativo lá da página 7. Então, somente esse texto dissertativo da página 7 é o que você deve fazer, mais essa tirinha falando sobre bullying. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre esse assunto. Não vai faltar oportunidade, eu tenho certeza, para que a gente possa discutir isso pessoalmente, né? Lançar um debate em sala de aula ou, quem sabe, na nossa aula virtual da próxima semana. Tá bom? Um beijo grande para vocês e até a próxima.